Prontinho, já estamos ao vivo? Estamos ao vivo. Deixa eu me informar aqui da turma. Eu acredito que já esteja ok. Então, gente, boa noite. Mais uma live aqui de diálogos e ideias. A Patrícia Moreira aqui já mandou uma mensagem aqui, já dando boa noite. Então, aqui já estamos ao vivo. Bem, estou aqui com Grazi Carvalho. Eu vou ler o extenso currículo de Grazi, mas a gente fez um resumo aqui. Mentora em liderança e políticas públicas para cidades inteligentes. Esse tema, Grazi, eu acho um dos mais fundamentais hoje no país em relação à gestão pública, porque não só pela questão do aproveitamento da tecnologia, mas porque a gente precisa encontrar novos rumos, né, novos caminhos para a política do país, e esse tema é fantástico. Bem, Grazi tem mais de 15 anos de experiência em planejamento territorial, prestando consultorias para prefeituras nos estados de São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro, e em breve na Bahia. Autora do livro Cenários Futuros para Cidades Inteligentes e coautora do livro Tecnologias da Geoinformação para representar e planejar o território urbano. Doutora em Planejamento Territorial, SMART, pela UFMG e Iowa State University. Também possui MBA em Gestão de Empresas e Coaching. Ganhadora do Prêmio Especial Smart Cities do Mundo Geo Connect 2019 e é a primeira Master Coach de cidades inteligentes da América Latina. Satisfação, Grazi. Muito obrigado mesmo por você ter aceito esse convite nosso. A gente está muito feliz e assim, uma expectativa enorme por esse bate-papo. Muito obrigado por sua presença. É um prazer imenso estar aqui hoje no canal contigo, Ricardo, e poder aí compartilhar um pouquinho do que eu sei com vocês aqui também da Bahia, né? Sempre um prazer. Eu estive fazendo uma live também há uma semana atrás com o pessoal do CREA da Bahia, hoje aqui novamente, então é um prazer imenso estar aqui compartilhando com vocês. Beleza. Então vamos lá, né? Porque o tempo é curto e urge, né? As lives, quando os temas são muito bons como esse, o tempo passa rapidinho. Então conta pra gente, Grazi, inicialmente, a gente ouve falar muito sobre cidades inteligentes, mas a gente queria um conceito, assim, por sua experiência, seu conhecimento, o que efetivamente o que são as cidades inteligentes. Tá. Cidades inteligentes, ele é um conceito que ele já está rodando aí, globalmente falando, já tem uns 10, 15 anos, né? Ele apareceu nos Estados Unidos e na Europa, e ele começou lá com um viés muito tecnológico, né? Com o uso das tecnologias a favor das políticas públicas. No Brasil, esse conceito ele precisa ser adaptado para a nossa realidade, né? Porque se a gente for comparar a realidade da gestão pública que é feita nos países desenvolvidos, lá eles já resolveram vários problemas, já não tem mais problema de saneamento, já não tem mais problema de regularização fundiária, já não tem mais problema de saúde, de educação, a coisa lá já está toda estruturada. Então, hoje, lá fora, o pessoal usa muito o conceito de cidades inteligentes no viés da eficiência, da melhoria da qualidade dos serviços prestados. No Brasil, esse conceito de cidades inteligentes, ele está muito vinculado com a estruturação e a implantação de políticas públicas que favoreçam e melhorem a qualidade de vida da população. E aí é claro que as tecnologias, elas são algo aí que vai permear esse processo, né? Então, hoje não tem por que a gente não usar das ferramentas existentes, mas aí a gente viu assim, eu tenho andado, né, Ricardo, muito nos eventos de cidades inteligentes, tanto aqui fora, e eu vejo muito o pessoal falando assim que a cidade inteligente é a cidade que tem Wi-Fi na praça, ou a cidade inteligente é a cidade que trocou as lâmpadas por lâmpada de LED, né, para eficiência energética, ou é a cidade que implantou algum processo eletrônico. Mas, na verdade, isso tudo são coisas que têm que ser feitas, mas isso não é o que faz uma cidade inteligente. Uma cidade inteligente, ela tem alguns pilares, né? E aí a gente fala assim, eu abordo 4 pilares quando eu vou falar de cidades inteligentes. Eu falo que uma cidade inteligente, ela é, antes de tudo, uma cidade humana,
né? O foco é no cidadão, o foco é na qualidade dos serviços prestados e na melhoria aí dos nossos serviços, né? Mas com foco sempre no cidadão. Então, uma cidade humana, mas ela também tem que ser uma cidade eficiente, né? Não faz mais sentido para o cidadão ficar anos esperando para ser atendido por numa especialidade médica pelo SUS, ou ficar 3, 4 meses esperando a empresa ser aberta, ou tem município que demora-se 4 anos para licenciar um empreendimento, né? Por conta de toda essa burocratização. E papelada, né? Muito papel para lá e para cá. Então, a gente também fala que uma cidade inteligente, ela tem esse foco que é da eficiência, tá? Da economia de recursos e tempo. Entregar mais, gastando menos, tempo e dinheiro, basicamente. Então, isso envolve muito no processo de modernização administrativa, tem uma série de projetos que a gente ainda vai entrar aqui, que eu vou poder explicar mais a fundo. Então, a cidade, ela tem que ser Sim, pois não. A cidade, né, eu falei, são quatro pilares. A cidade, ela tem que ser humana, ela tem que ser eficiente, mas ela também tem que ser sustentável, né? Porque uma cidade, ela tem que prezar pelos 3 pilares da sustentabilidade, que é a economia, o meio ambiente e o social, né? Então, você precisa vincular políticas públicas que elas estejam harmonizadas nos 3 pilares da sustentabilidade. E ela tem que ser inteligente. E aí, no processo do inteligente, a gente vai falar muito do uso das tecnologias também, mas a gente também vai falar de uma liderança inteligente, uma gestão pública, um grupo de pessoas que vai assumir o compromisso de fazer da cidade inteligente e vai estruturar isso de forma estratégica para que ela consiga, então, alcançar os seus objetivos, porque definitivamente não se faz cidade inteligente em um mandato, né? Não é um projeto de 4 anos, não é um plano de governo. Então, é um projeto de longo prazo, que precisa ser estruturado e intercalado aí no tempo, para a gente conseguir alcançar os objetivos. Então, basicamente, uma cidade inteligente é essa cidade que ela tem foco na melhoria do cidadão, que ela vai usar as tecnologias para ajudar a melhorar, e ela tem esses 4 pilares: humanização, inteligência, eficiência e sustentabilidade. Basicamente, é assim que eu venho trabalhando o conceito aí de cidades inteligentes. Maravilha, Grazi. E eu observei alguns municípios, um pouco tempo atrás, né, iniciando essa discussão sobre cidades inteligentes e achando que isso tudo tinha a ver com a internet, né, disponibilizar a internet para as pessoas na rua. E muitos projetos deram errado, porque à medida que você oferta um serviço que não esteja conectado com a efetiva prestação de serviço à população, além de tudo, além de você não conseguir atender a demanda, né, você cria uma situação que a população fica mais descontente do que contente. E esse conceito de humanização que você traz é um conceito espetacular, né? É esse o principal objetivo do setor público, né? É oferecer qualidade de vida. E agora, aproveitando o que nós temos de tecnologias, não só as tecnologias do ponto de vista, assim, que a gente fala da tecnologia específica, né, da internet, do Wi-Fi e tal, mas também da tecnologia humana, né, o conhecimento que a gente tem adquirido ao longo desse tempo aí, e colocar tudo isso à disposição do setor público, né? O setor privado capta algumas coisas, né, e o setor público demora um pouco de provocar essas mudanças. Bem, eu tenho assistido algumas palestras suas, você falou de ecossistema, você fala da cidade como ecossistema, né? Você poderia falar um pouquinho para a gente como é que funciona isso? Essa questão da participação social, né, da relação do empresariado com o poder público e como isso pode possibilitar a construção de uma sociedade mais humana e uma cidade mais eficaz na prestação de seus serviços? Claro. Eu comecei a trabalhar esse conceito, né, de cidades como sistemas complexos, né? E aí eu vou explicar o que são os sistemas complexos no meu doutorado. Foi quando eu entrei em 2012, eu entrei no doutorado na UFMG, e parte dele eu fiz nos Estados Unidos, na Universidade de Iowa, né? Nos Estados Unidos. E aí, durante o doutorado, eu fui trabalhando essa questão de comparando a cidade, o funcionamento da cidade, como se ela fosse um sistema vivo, né?
E aí tem uma corrente do pensamento que ela estabelece os sistemas complexos. O que seriam os sistemas complexos? É quando você tem um organismo como o nosso corpo, né? É como se a cidade fosse o nosso corpo. E aí você tem subsistemas dentro desse corpo. Você tem o sistema digestivo, você tem o sistema respiratório, você tem o sistema neurológico, você tem vários sistemas dentro do corpo. A cidade é a mesma coisa. Dentro da cidade você tem a saúde, que é um sistema dentro da cidade, né? Que tem as suas próprias regras de funcionamento. Você tem a educação, você tem a segurança, você tem o meio ambiente. Então, você tem pequenos sistemas que juntos criam algo que é muito maior e muito mais inteiro, muito mais completo do que a simples soma, né? Se você pegar lá um sistema digestivo, um sistema respiratório, um sistema circular, vascular, neurológico, e juntar, não vira uma Grazi, né? Não vira um Ricardo. A mesma coisa é a cidade. Se você simplesmente olhar para os pedaços de forma isolada, isso não consegue resolver os problemas, né? Por quê? Porque eles trabalham sempre em conjunto. Então, o que são esses sistemas? Quando a gente vai propor uma política pública, e aí eu vou começar a trazer os exemplos aqui para dentro da cidade para tentar ser um pouco mais clara. Por exemplo, você tem uma criança que ela mora num bairro que é um bairro de vulnerabilidade, que não tem saneamento. E aí, de repente, essa criança está lá brincando na rua e está pulando lá na água do esgoto que está correndo na rua. Essa criança vai ficar doente e ela vai começar a faltar na escola e vai ir para o hospital. Problema que não é nem de saúde e nem de educação vai impactar e onerar a saúde e a educação. O problema é um problema de infraestrutura de saneamento. Se a gente fosse olhar lá, seria lá na Secretaria de Obras. Então, uma ação que não está sendo feita, não está sendo olhada, que é responsabilidade lá do setor de infraestrutura, está onerando o sistema de saúde e está impactando a qualidade da educação, porque o menino está faltando, o índice de reprovação vai ser maior, a nota no IDEB vai ser menor no município. E aí isso tudo vai impactar repasses do governo para o município. Então, quando a gente olha para a cidade, a gente tem que olhar ela como um todo. E os gestores, eles têm muita... não sei, assim, né? Tem uma média, um comportamento que olha os pedaços separados. A gente, desde pequena, a gente é ensinado a olhar as partes, a gente não é ensinado a olhar para o todo. E quando a gente enxerga o todo, aí a gente começa a enxergar a cidade como um sistema, né? E esse sistema, ele tem agentes, ele tem pessoas que são tomadoras de decisão ali dentro. E aí, quais são esses agentes? São 4 agentes. A gente tem que fazem políticas públicas, que são responsáveis pelas políticas públicas, que é o próprio setor público, que ele vai formular as legislações, ele vai formular as políticas a nível de prefeitura. Mas a gente também tem o setor privado. O setor privado também faz políticas públicas, à medida que ele está promovendo emprego, à medida que ele está gerando renda, dinamizando, né, está movimentando a economia local, o setor privado também contribui para políticas públicas. E as universidades também. As universidades, elas estão ali ajudando no processo de pesquisa, inovação, na capacitação, na formação dessa mão de obra. Então, ela também está influenciando esse processo. E você tem a população. A população também é um agente que é importante nesse processo de tomada de decisão. Afinal de contas, tudo que está sendo feito para atender as demandas e as necessidades da população. Então, quando a gente vai falar de políticas públicas para cidades inteligentes, o que a gente precisa ter em mente? Que os 4 agentes, o setor público, o privado, a população e as universidades, eles juntos formam o que hoje é chamado lá na Europa de as 4 hélices da inovação das cidades inteligentes. Para você para fazer o avião da cidade inteligente voar, você tem que ter os 4 agentes, as 4 hélices, senão esse avião não voa. E eles têm que estar integrados em um projeto comum, que é o projeto
da cidade inteligente. Então, é como se fosse o processo de gestão pública para a cidade inteligente é uma grande gestão de projeto. Então, você tem um projeto que é fazer da sua cidade uma cidade inteligente, e você tem ali os seus setores administrativos, os seus diferentes setores, né? Vamos pensar que a cidade é uma grande empresa e você tem ali os seus departamentos. Você tem o departamento do setor público, o departamento do privado, o departamento das universidades e o departamento da sociedade. E você tem que gerenciar essa equipe a todos alcançarem o mesmo objetivo. E falando para ela assim, setor público, a sua função é definir os objetivos, as metas, as diretrizes e identificar possíveis fontes de financiamento para a gente conseguir alcançar as metas. Setor privado, você vai nos ajudar a executar essas metas. Então, você vai ajudar a gente a tirar do papel, né? Então, você vai também, quando possível, ajudar no financiamento de algumas políticas públicas. Universidade, você vai nos ajudar a identificar aí a área de pesquisa, a formação. Se a gente tem aí como objetivo que a nossa cidade seja uma cidade que ela tenha um comportamento mais inovador, a universidade ela tem que formar profissionais que têm esse viés mais inovador. Então, se você define lá que a sua cidade ela é uma cidade turística, a universidade ela vai entrar como parceira na formação dessa mão de obra da classe que vai trabalhar com turismo. Né? Então, quando você até vai trazer uma universidade para o seu município, você tem que ter em mente assim, qual que é o objetivo dos cursos que eu quero? Qual que é o tipo de atividade econômica que acontece no meu município? Qual é o tipo de profissional que eu estou precisando aqui? É esses os cursos que você tem que solicitar para a universidade, né? E não chegar com os cursos que não tem muito a ver com a realidade local, né? Aleatório, então, né? Não cursos aleatórios, você tem que trazer cursos que têm necessidade, você tem que trazer cursos da área da saúde, cursos da área da educação, que é para formar a pessoa na universidade e ela ficar ali no seu município e alimentar, né? Porque senão o que acontece? Você coloca um curso no seu município que não tem demanda no seu município, você vai estar formando mão de obra e aquele jovem vai ter que procurar outro lugar para morar, porque no seu município não tem demanda para aquilo que ele formou. Né? E aí você vai ter a expulsão dessa mão de obra qualificada do seu município. Então, é tudo isso que você precisa pensar de forma estratégica, né? De forma integrada, de como que você vai fazer esses 4 agentes trabalharem em conjunto por um objetivo comum, né? E aí você precisa, enquanto setor público, né, gestores executivo e legislativo, também trabalhar em conjunto, né? Ok. Eu tenho analisado alguns programas de governo, né, de alguns municípios, e programa de governo é sempre assim, né? Principalmente aquele que você posta lá no TRE, no Tribunal Regional, no TSE, né, para poder disputar uma eleição. Primeiro que são extremamente mal feitos. Pouquíssimos são aqueles que são realmente planos de governo, bem feitos, focados. E mesmo aqueles que são bem feitos, eles não funcionam como sistema, como você falou, né? Então, você tem ali as propostas para a saúde, as propostas para a educação, para assistência social, para o meio ambiente. Possivelmente foi uma equipe que construiu cada um desses projetos e depois você juntou tudo e fez aquele, né, agrupamento ali, sem conversar, sem discutir, sem interligar, né? E Sim. Realmente esse é o grande desafio hoje da gestão pública, trabalhar de forma sistêmica a cidade, entender a cidade como um organismo vivo, né? Que as coisas precisam ser dialogadas em conjunto. Isso é um desafio também, porque imagine até a participação social, né? Você tem um conselho de saúde, você tem um conselho de meio ambiente, que está discutindo outra coisa, né? Isso não se interliga. Então, tem os documentos, tem o plano diretor, tem outras legislações que tentam fazer isso, mas na prática a gente não vê isso acontecendo, não é isso? Eu vejo muito assim, só fazendo um comentário, né? Eu vejo muito essa falta de conexão, né? Essa falta de comunicação, né? Você tem uma legislação que é o plano diretor dentro dos municípios, que é a lei magma, né? Ela é a lei que vai estabelecer as diretrizes, que vai estabelecer os projetos que vão ser financiados nos próximos 10 anos, e essa lei normalmente está numa gaveta qualquer, foi aprovada e ninguém nunca mais mexe nela. Né? O PPA não é alinhado ao plano diretor, né? Então, assim, a LDO não está alinhada com o plano diretor. Então,
existe uma falta de comunicação, e aí eu falo até assim, uma falta de compreensão mesmo, as pessoas não estão entendendo, né? Falo ignorância no sentido de falta de conhecimento. Muitas vezes as pessoas, elas chegam a um cargo público sem saber dessa necessidade de que o PPA, a LOA e a LDO, elas têm que ser alinhadas ao plano diretor, porque o plano diretor que é o instrumento que foi construído de forma coletiva, que definiu, né, a cidade que temos, que eu falo muito isso, assim, o processo de construção de um projeto de cidade inteligente, ele passa por 3 passos, né? Primeiro, você precisa definir qual é a cidade que você tem, qual é a cidade real, qual é a cidade do hoje, quais são os problemas, quais são os desafios, o que está bom, o que está ruim, o que precisa ser melhorado. Depois, você precisa definir qual é a cidade que queremos, né? Tipo assim, daqui a 10 anos, qual é a cidade que a gente quer ter? Então, qual é o tipo de educação que a gente quer ter? Qual é o tipo de saúde que a gente quer ter? Qual é o tipo de índice de segurança que a gente quer ter? Então, pensar mobilidade, meio ambiente, pensar na cidade, em cada um dos seus setores, né? Isoladamente, você pensa. E aí, depois, na hora que você vai criar os projetos, você tem que começar a integrar, tipo assim, o que eu vou ter que fazer para conseguir alcançar as metas da saúde, da educação, e de uma forma eficiente e barata? Porque provavelmente nesse meio tempo você vai precisar coletar dado. E aí faz sentido ficar fazendo 3, 4 licitações para coletar dado? Não, se você já tem uma visão geral de tudo que você vai ter que fazer, na hora que você faz a licitação, você faz uma só, né? Porque a licitação já é aquela coisa, né? Para conseguir fazer o negócio funcionar, já dá um trabalho danado. Você vai ficar fazendo licitação todo ano? Então, já organiza e agrupa as coisas que você pode contratar tudo de uma vez só. Então, basicamente, a gente tem esses 3 passos, né? A gente precisa definir qual é a cidade que temos, qual é a cidade que queremos e o caminho para chegar lá. E essa falta de comunicação entre os planos é porque um desses passos não está muito bem definido, que é qual é a cidade que queremos. A cidade que queremos, ela não está definida. E quando ela não está definida, quando o gestor público não tem clareza de qual é a cidade que vai ser construída em 10 anos, quando o setor privado não tem clareza de qual é essa cidade, quando as universidades não estão com clareza de qual é essa cidade, quando o cidadão não tem clareza de qual é a cidade que está sendo construída, cada um gasta energia e recurso para puxar a cidade para um lado diferente. E aí, quando você estuda física, você sabe que forças opostas, de forças iguais, mas de direção opostas, elas se anulam, né? Perfeito. Então, se você tem 4 entidades que são fortes, poderosas, são 4 agentes de políticas públicas, cada um puxando a cidade para um lado, a cidade não vai para lugar nenhum, porque todas as forças vão se anulando, um projeto anula o outro, um projeto anula o outro. Então, o que você tem que fazer? Você tem que juntar essa galera toda e alinhar essa visão de qual é a cidade que queremos. Aí você precisa ter muito jogo de cintura, porque na hora que você junta o setor público, privado, universidade e cidadão, cada um querendo levar a cidade para um lado, vai dar aquele bate-boca, né? Cada um querendo levantar, trazer seu ponto de vista, cada um querendo levantar o seu ponto, mas esse é o processo. Só quando esses 4 agentes tiverem essa visão alinhada é que a gente vai conseguir alcançar resultados realmente de cidades inteligentes, né? De eficiência, de alinhamento. Porque aí imagina, são os 4 agentes focados no mesmo projeto, colocando dinheiro no mesmo projeto, colocando energia no mesmo projeto, querendo atingir os mesmos objetivos. A gente consegue atingir muito mais rápido. É verdade. E sem contar o que acontece muito nos municípios, né? Um prefeito encerra seu mandato, aí o outro da oposição assume e deixa para lá todos os projetos que foram e que estão sendo executados, né? Deixa tudo pela metade e começa uma nova situação, novos investimentos. Sim. E praticamente do zero, né? E sim, não se tem uma continuidade da gestão, o que é um prejuízo enorme do ponto de vista financeiro e do ponto de vista do planejamento da cidade. Exato, e isso tudo porque o plano diretor não está sendo considerado. Porque o plano diretor ele é um planejamento de 10 anos, ele ultrapassa mandatos. Então, se você tem descontinuidade de projetos, é porque os projetos que foram definidos em audiências públicas, em parceria com a população, não estão sendo executados, né? Então, o gestor, quando ele entra na prefeitura, né, seja no setor, no executivo ou seja no legislativo,
ele tem que entender que ele está ali não é para fazer os projetos da cabeça dele, né? Existe uma lei municipal, que é o plano diretor, que estabeleceu as metas, que estabeleceu as diretrizes, e ao entrar, ele vai pegar o PPA, que é o plano de governo dele de 4 anos, e vai escolher o que está no plano diretor, que está alinhado com a bandeira que ele fez, e ele vai executar aquilo que a população escolheu, né? Então, é nesse sentido. E aí, se você, imagina, se você tem um plano diretor, o plano diretor ele estabeleceu metas e diretrizes para serem atingidas em 10 anos. Se cada gestor que entrar cumprir as metas relacionadas ao seu mandato, em 10 anos você tem aquele projeto concluído. Agora, se entrar um gestor, e aí ele não pega nada do plano diretor, faz as coisas tudo da cabeça dele, pega o recurso da LOA e da LDO para fazer os seus projetos de campanha e não o projeto da lei municipal, que não necessariamente é o que foi discutido em audiência pública e que a população votou. A população votou naquela pessoa para ser gestora da cidade, né? Mas o projeto de gestão da cidade está no plano diretor, né? Não no projeto de campanha. Então, assim, na verdade, as pessoas ficam... Eu acho engraçado, assim, período de eleição, porque a pessoa que vai se candidatar, a primeira coisa que ela tem que fazer é ler o plano diretor da cidade dela, para ver o que está acontecendo na cidade dela, o que a população está querendo, quais foram as coisas que foram definidas, e tirar o seu plano de governo de dentro do plano diretor. Então, as pessoas ficam assim, Grazi, como que faz plano de governo? Eu preciso de uma proposta, de não sei o que. Gente, lê o plano diretor, tá tudo lá, já está tudo definido, né? Claro. Exatamente. E a lei, né? É uma lei que foi aprovada, foi discutida. É lei, e tem recurso destinado para aqueles projetos, a LOA, LDO, elas têm que ser alinhadas à lei municipal, então, assim, não tem que ficar inventando a roda, né? Tem que olhar, pega o que já está lá, já foi decidido, foi gastado uma grana enorme para poder fazer essa lei municipal, para definir isso, envolver a população, milhares de oficinas, milhares de audiências públicas para poder coletar a opinião da população, e aí, então, fazer esse processo, né? Assim, ai, Grazi, mas meu município não tem plano diretor. Então, tem que ter, gente. Então, prepare, coloque como a sua proposta fazer o plano diretor da sua cidade, porque não existe cidade inteligente sem um instrumento de planejamento. E o instrumento de planejamento da cidade inteligente é o plano diretor. E o plano diretor é uma lei, né? Então, uma vez que você estabeleceu a lei, e mais, né? Se você vincula o plano diretor com alguns projetos internacionais, alinhar com as agendas internacionais, você consegue também fontes de financiamento para poder financiar esses projetos, né? Então, existem várias possibilidades, né? Perfeito. Depois você vai falar um pouquinho mais dessas possibilidades. Eu vou registrar aqui Regilane Prado, ela falou que precisa haver união e planejamento. Shirley Laure, acredito que um dos grandes desafios para o processo de implementação de projetos de cidades inteligentes é superar acepções rasas que o termo suscita e conciliar visões divergentes. E qual a finalidade de fato de uma cidade inteligente, principalmente em um país desigual como o Brasil? Está aqui Norilma Schecker, também com a gente, Aline Almeida. Esse é o grande desafio da gestão pública, compreender a estrutura da cidade como setores complexos e interligados. Regilane, fazer com que os gestores percebam que todos devem trabalhar em um único objetivo. Tem bastante comentário aqui. Patrícia Moreira, Vadinho Barreto, Gildelson, Gêner, Davi, Eliana. Bem, tem bastante gente aqui escrevendo. Eu vou escrevendo aqui. Não vai dar para ler o que todo mundo colocou, mas está todo mundo dentro de uma linha aí do debate. Grazi, fala para a gente um pouco dessas possibilidades dos projetos inovadores, essa relação que os municípios têm que ter com os organismos nacionais e internacionais, né, que às vezes o próprio prefeito ele se esquece disso, né, dessas oportunidades que se tem de ter um planejamento eficaz, né, cumprir o plano diretor, fazer tudo dentro de um processo mesmo de planejamento, junto com a Câmara de Vereadores, que é importante, né, esse debate tem que passar pela Câmara, e a partir daí é possível se conseguir muitos investimentos para os municípios, não é isso? Exatamente. E aí, o que a gente tem? Para você acessar fontes de financiamento para executar projetos no seu município, você precisa ter um plano diretor no seu município.
né? Então, esse é um pré-requisito básico. Eu fiz uma live com o pessoal do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação, né, lá no meu canal, e a gente foi falar sobre o Plano Nacional de Cidades Inteligentes. E o Brasil, a nível federal, está criando um projeto para criar cidades inteligentes, e uma das coisas que vai se ter é justamente fonte de financiamento para ajudar a implantar esses projetos nos municípios. Mas aí você vai ver assim, aí eu perguntei, né? Tá, legal, secretário Vitor, mas qual é... Essa live está lá no meu canal, depois se vocês quiserem assistir, eu passo os links aqui das minhas redes sociais para vocês poderem acompanhar quem quiser. Ele falou, eu perguntei, né, quais eram os pré-requisitos, e aí ele contou alguns. Um dos primeiros pré-requisitos é ter plano diretor, né? E então, que é um instrumento magno, que é uma legislação aí obrigatória para todo e qualquer município que queira acessar fontes de financiamento, mesmo que não seja obrigatória por lei, porque o Estatuto da Cidade ele estabelece que só municípios com mais de 20 mil habitantes são obrigados por lei a fazer plano diretor, mas se esse município que tem menos de 20 mil habitantes quer acionar fontes de financiamento, ele tem que fazer plano diretor, porque todos os instrumentos de fomento de projetos de inovação em cidades inteligentes exige esse instrumento legal, que é o instrumento de planejamento, né? Porque é no instrumento de planejamento que você vai definir os seus objetivos, as suas metas, as suas diretrizes, os seus valores, o que vai reger a gestão do seu município. Então, basicamente, aí fica a sugestão, né? O ideal é você ter esse instrumento, o plano diretor, no seu município, e se você está no momento que o seu município ele vai ou passar por um processo de renovação, né, de atualização do plano diretor, ou de elaboração do plano diretor, é interessante alinhar os princípios dos planos diretores com um instrumento internacional que eu vou trazer aqui para vocês, que é a Agenda 2030 da ONU. Em 2015, a ONU ela fez um acordo internacional com mais de 193 países, onde esses 193 países assinaram um convênio se comprometendo a atingir mais de 169 metas relacionadas ao desenvolvimento sustentável, que está dividida em 17 temáticas. Aí tem temática de erradicação de fome, de igualdade de gênero, de saúde, de educação, de saneamento, de meio ambiente, vida na terra, mudanças climáticas, aí tem para tudo, segurança, né? São 17 temáticas que estão relacionadas aí com o dia a dia da gestão pública. Mas o que é o interessante disso? Pô, o pessoal se reuniu lá e pôs um monte de meta para a gente atingir, e daí, né? O que é? Esse grupo de países também criou um fundo internacional para financiar o atingimento dessas metas. Então, existe possibilidade, se o seu plano diretor, se o seu município ele tem projetos que você consegue comprovar que a execução daquele projeto vai ajudar o seu município a atingir as metas que foram estabelecidas e combinadas por esses 193 países, eles vão financiar o projeto. Mas aí é claro, né, gente? Não é você vai chegar lá com o plano diretor e falar eu tenho, meu plano diretor está alinhado com o ODS, me dá dinheiro aí. Não é assim, né? Você tem que escrever um projeto, tem que submeter, né? Então, tem todo um processo de prestação de contas que precisa ser feito. Então, não é uma coisa assim imagina, são 193 países, todo mundo querendo também acionar essa fonte de financiamento, né? Então, os projetos, eles vão ser julgados, eles vão passar por um processo de edital, né? É um edital que tem esse processo. Mas a gente tem aí várias fontes, assim como também, assim, tá muito difícil, não quero pegar essa fonte porque é muita gente concorrendo. Se prepare, porque o Ministério de Ciência e Tecnologia também vai liberar em breve aí uma possível fonte de financiamento para projetos relacionados a cidades inteligentes. E um dos critérios que você precisa ter é estar aí vinculado com o plano diretor em dia, né? Então, são alguns requisitos. Aí depois,
convido aí a assistir a live com o secretário Vitor, onde ele explicou detalhadamente o que vai ser o plano e quais são os requisitos e o que precisa, quem pode, quem não pode participar, como que faz para participar e etc e tal. Tá? Então, basicamente é isso, assim, a gente tem essas agendas internacionais, dentro dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, a gente tem um ODS que é específico, que é o ODS 11, que é o ODS das cidades e comunidades sustentáveis, e dentro dele ele estabelece as metas, né, específicas para a gestão pública urbana das cidades, e ele traz a nova agenda urbana, né, que é os princípios do que é uma cidade sustentável, quais são as diretrizes, quais são esses valores que devem reger a administração pública no sentido de construção de políticas públicas para cidades mais inteligentes e sustentáveis. Então, a nova agenda urbana também é um documento aí que está dentro desse contexto e que, quando o Brasil, em 2015, assinou o convênio com a ONU, ele também assumiu esse projeto, que é o projeto da nova agenda urbana. E um outro ainda projeto, que é um projeto específico da educação, que é o desenvolvimento de competências nas nossas crianças, jovens e adultos que estão passando pelo processo de educação, né? E aí a gente está falando de não o ensino básico, né? De matéria, português, matemática, geografia, história, mas é o desenvolvimento de competências de pensamento sistêmico, de liderança, de trabalho em equipe, de gestão estratégica, competência normativa. Então, desenvolver nesse cidadão para que ele seja um cidadão crítico, que ele seja um cidadão de pensamento integrado, sistêmico, então que ele consiga enxergar para além do que está sendo falado, né? Que ele tenha essa visão mais crítica, que ele não seja tão facilmente aí manobrado por possíveis notícias, né? Então, que ele tem essa capacidade crítica de ser desenvolvido. Então, a ONU ela tem esses 3 projetos que eu ressalto aqui num projeto de cidade inteligente, que é justamente essa questão dos 17 objetivos, que eles vão abranger aí de energia limpa, água, saneamento, tem de tudo, e com foco para o ODS 11, que é a questão das cidades inteligentes e sustentáveis, e o ODS 4, que é o ODS da educação, né? Que aí é um pilar da cidade inteligente, é justamente o que a Shirley está falando, a cidade educadora, né? Você precisa preparar essa população para viver nesse novo modelo de cidade que está sendo criado, uma cidade mais humana, mais eficiente, mais sustentável, mais inteligente. E esse debate é importante até porque nós estamos na Semana do Meio Ambiente, né? E essa sustentabilidade tem que estar presente aí, e principalmente porque estamos no meio de uma pandemia, e todo esse processo tem muito a ver com a questão ambiental, né? Do seu ponto de vista, Grazi, o que você acredita que vai mudar muito pós a pandemia, o debate em torno do planejamento das cidades, esse momento que a gente está vivendo hoje? Como é que está sendo discutido isso mundialmente, aqui no Brasil, em relação aos impactos, e como é que a gente vai ter que construir uma nova gestão pública, também pensando nessas possibilidades, né? Porque ninguém estava preparado, né? Os municípios não estavam preparados, as prefeituras, os governos como um todo, a sociedade, a economia, e a gente precisa entender que essas coisas podem acontecer, né? Não só agora, mas de repente num futuro próximo, e a gente precisa estar preparado, né? E isso faz parte também, né, dessa discussão e Sim, desse formato de planejar as cidades. Com certeza, sabe, Ricardo? É engraçado, esse ano eu fiz uma viagem e eu fui à Estônia. A Estônia é uma cidadezinha do leste europeu, né? Pequenininha, quase lá na divisa com a Finlândia, com a Rússia, já quase na divisa ali do leste europeu já. E a Finlândia, a Finlândia, eu fui na Finlândia também, mas a Estônia, ela é um país de 2,5 milhões de habitantes. Eu digo assim, a Estônia inteira é do tamanho de Belo Horizonte, em população, né? É um município. E eu fui na cidade que chama Tallinn. E essa cidade, hoje a Estônia, né? Ela é referência mundial em governança digital.
Tem uma coisa que eles fizeram, eles começaram uma política há 20 anos atrás, que é uma política de eliminar papel na gestão pública, tá? E automatizar todos os processos dentro da cidade. Eles começaram com Tallinn, e aí, que é a cidade deles é a capital, tem 500 mil de habitantes, a capital, e o país, ele tem uma média, assim, de 5, 6 municípios, tá? O país é formado por 5, 6 divisões administrativas lá, cidades. E então a gente fala assim, é quase que um consórcio de 6 municípios, sabe? Dentro do nosso contexto aqui, seria um consórcio de 6 municípios, que vai dar aí uma média aí de 2 milhões de habitantes. E eles começaram esse projeto há 20 anos atrás, e hoje eles expandiram para 100% do país. Qual que é o interessante desse projeto? Por que eu estou trazendo ele aqui nesse contexto de pandemia? Há 20 anos atrás, o pessoal enxergou uma visão de futuro, eles enxergaram que precisava melhorar a eficiência da gestão. E que eles perdiam muito tempo, dinheiro, tempo de servidor, repetindo processos, né? Retrabalho de servidor, retrabalho custa tempo e custa dinheiro, né? E eles verificaram isso assim, que não estava funcionando, e eles começaram assim, vamos criar um processo aqui de digitalizar os processos. E hoje o país inteiro, eles falam assim, 99% de tudo o cidadão faz hoje pelo celular, tá? Só tem 3 coisas no país que eles não fazem pelo celular, que eles precisam estar presenciais para poder efetivar o processo, né? Que é casar. Não dá para casar pelo celular, tem que estar presencialmente lá. Comprar um imóvel, né? E a questão do atestado de óbito, tá? Que aí tem que ir a pessoa tem que ir lá, um familiar, e dar baixa. Todo o resto é automático. Então, assim, aí eu tava avaliando, né? A menina lá contando, eu assisti na palestra. E eles falando assim, por exemplo, aposentadoria. Sim. Aqui, tudo é digital. Nós temos todo o histórico de onde que a pessoa trabalhou, de quanto que ela recebeu, o tempo de contribuição, tá tudo no sistema. Então, quando a pessoa, ela chega no período de aposentar, tem 2 regras, ou ela aposenta por idade, ou ela aposenta por tempo de contribuição. Então, o sistema tem a regra do banco, né? O que acontecer primeiro, libera o benefício para a pessoa. E aí ela fala assim, então, no dia que a pessoa faz lá 60 anos, ela recebe um e-mail, parabéns, feliz aniversário, você também está adquirindo hoje o direito de se aposentar, a partir do mês que vem o dinheiro estará na sua conta tal, porque já tem todos os dados. Então tudo é automático, a pessoa não precisa nem ir, tudo pelo celular. A pessoa não precisa entrar, não precisa levar documento, não precisa levar nada, já está tudo no sistema. Aí você fala assim, Grazi, mas isso aqui no Brasil não vai funcionar, né? Isso é coisa de Europa, né? O pessoal costuma falar assim, gente, isso há 20 anos atrás. Em 20 anos, eles viraram referência mundial. Hoje, sabe qual foi o impacto que a pandemia teve na questão econômica e de dinamização dos processos do gestor público? 0. Nossa. Porque 100% dos projetos estavam digitais. A prefeitura não parou, o estado não parou, o país não parou, porque tudo se faz pelo celular. No Brasil... Sim, a tecnologia está aí para isso, né? E a gente tem que ter um uso positivo da tecnologia, né? O uso humano, né? Daquilo que você falou no início. Libera a pessoa para fazer o que é importante, né? Ela não tem que ficar lá fazendo retrabalhar, tem que voltar mais cedo para casa para brincar com o filho, para estar com a família, né? Para estar onde é importante. Sim, no Brasil, você estava falando, Sim, aí no Brasil, o que aconteceu? Qual foi o cenário na pandemia no Brasil? 9 em cada 10 municípios no Brasil tem menos de 50 mil habitantes. Desses municípios, praticamente 90% parou. Porque a prefeitura ela não tá oferecendo serviços básicos, né? Porque ela não tem nada digital, não tem um protocolo digital, não tem
Eu não estou nem falando para a gente virar uma Estônia, não estou falando para colocar a aposentadoria automática pelo celular, não. Eu estou falando assim, gente, é coisa básica. Se a pessoa precisar pedir uma poda de árvore, ela tem que ir presencialmente na prefeitura. Ela não pode abrir uma solicitação pela internet, né? Então, existe hoje possibilidade de projetos onde a gente consegue melhorar muito a eficiência da gestão pública no Brasil com baixo recurso e que é um projeto que é possível de ser aplicado dentro de um mandato de governo. Então, eu fiz uma live com o prefeito Rodrigo, do sul de Minas, e ele fez um projeto de governança digital. E olha só que engraçado. Engraçado não, né? Mérito dele. Ele implantou o projeto de governança digital de 0 papel na prefeitura. Vamos acabar com os papéis. Vamos implantar aqui o processo de governança digital. Então, vamos começar com os processos. Primeiro os processos, aí ele foi estratégico. Vamos começar primeiro com o processo na Secretaria de Obras, na Secretaria de Planejamento, porque aí a gente vai pegar os engenheiros que tem que ficar vindo aqui imprimindo planta, imprimindo processo, eles não vão precisar imprimir mais, vai poder só anexar o PDF, vai mandar para a gente no sistema e eles vão gostar. Então, vamos fazer um teste, e foi fazer um teste por secretarias. Em 6 meses, ele conseguiu implantar em todas as secretarias. E 2 meses depois, em 6 meses. E 2 meses depois veio o coronavírus. Eita, então e a prefeitura dele não parou. Funcionou perfeitamente, entendeu? Não parou. E aí tem uma live também que ele conta essa história lá no meu canal e mostra assim, que é possível. E ele fala o tanto dos benefícios que ele já teve dentro de 6 meses da administração pública, né, dentro de um município de 50 mil habitantes. Andradas tem 40 mil habitantes, é um município do sul de Minas Gerais, e que está dentro da realidade aí de 90% dos municípios do Brasil. Então, eu falo assim, se conseguiu fazer em Andradas, gente, faz em qualquer lugar, né? Então, consegue fazer, sim. Um município de 40 mil habitantes conseguiu fazer. Então, não é coisa de Europa, não é coisa de lá fora, mas é questão de visão estratégica. E é um projeto que você consegue fazer, tem fonte de financiamento, está relacionado com o projeto de cidade inteligente, então tem fonte de financiamento para esse tipo de projeto, de modernização administrativa. Então, a gente consegue fazer e tem um impacto gigantesco na qualidade, aí, na eficiência, na rapidez, né? Porque ele conta até um caso assim, que o cidadão abriu um protocolo e o cidadão consegue acompanhar aonde que está passando o processo dele, né? E aí ele fala assim, aí, Grazi, eu recebi uma ligação do cidadão falando assim, prefeito, eu olhei aqui no sistema e vi que o meu processo já está aí no gabinete. Dá uma olhada aí e libera o processo. Tipo assim, né? O cidadão fica ali acompanhando o que está acontecendo, onde que está. Então, você tem essa clareza de qual é o setor que está travando, qual é o setor que está parando, né? Que está atrasando o processo. Então, você consegue ter essa transparência, né? Tanto o gestor quanto o cidadão também. Então, é muito bom, né? Que esse é um pilar aí da cidade inteligente, a transparência, né? A troca aí. Isso que eu ia falar, gera transparência e gera indicadores, né? Para poder fazer uma gestão melhor. Gildelson fez uma pergunta aqui em relação à Câmara de Vereadores. Vou até colocar aqui de volta. Infelizmente, a maioria dos vereadores são clientelistas e não fiscalizam, nem elaboram boas leis para as cidades brasileiras, além de eleger prefeitos comprometidos com cidades inteligentes e sustentáveis. Qual a sua opinião do papel do vereador nessa tarefa de contribuir com modelos inovadores via parlamento? Olha, para mim é essencial, é tão importante quanto a do prefeito. Eu vejo assim, o executivo e o legislativo, eles têm que trabalhar de forma conjunta, sabe? Enquanto o executivo, qual que é o papel do executivo? Propor os projetos, propor a visão do planejamento, né? Então, se a gente fosse pensar assim, fazer uma analogia com a analogia da empresa, a gente tem ali o executivo, ele vai estar executando as ações, ele é o operacional da coisa, ele vai ficar fazendo as coisas. E o vereador, ele é o gerente de projeto, ele vai ficar ali verificando se as metas estão sendo atingidas, se o projeto que foi proposto pelo executivo está alinhado com o plano diretor, se a LOA, o PPA, a LDO, o orçamento, se eles estão alinhados com esse projeto, essa visão de longo prazo de qual é a cidade que queremos. Porque se hoje, né, a gente está nesse processo de que você tem vários projetos que começam e terminam
dentro do município e não evolui, é porque a Câmara Municipal ela precisa olhar com mais carinho para essa função de como gestora de projeto, né? Ela que tem essa função de falar se o projeto está andando ou se o projeto está parado, se ele vai alcançar essa meta ou se não vai alcançar essa meta, né? E de orientar aí o executivo se aquela ação vai ajudar a contribuir ou não vai ajudar a contribuir. Então, de todo mundo que está dentro do ecossistema aí de cidade inteligente, a Câmara de Vereadores é a que tem que ter mais clareza de qual é a cidade que queremos, porque é ela que vai aprovar as leis, é ela que vai aprovar o orçamento, é ela que vai aprovar as coisas, e só vai acontecer se a Câmara de Vereadores ela estiver muito alinhada com esse processo. Se ela tiver uma visão desalinhada, né, se ela não tiver essa clareza, ela, em vez de ajudar, ela vai prejudicar o processo, né? E aí, às vezes, o que a gente vê também, muito comum, o prefeito, ele chega com um projeto, né, que foi feito ali, porque não, tipo, porque não é que o prefeito vai tirar as coisas da cabeça dele, mas, por exemplo, uma lei que é a lei que regulamenta é a lei do plano diretor. O plano diretor, ela é uma lei que vai ser regulamentada e que vai ser construída em parceria com a sociedade. Então, muitas das coisas que vão vir ali são demandas da sociedade. Então, quando o legislativo ele vai avaliar essa lei, ele tem que avaliar se naquela lei está claro as diretrizes, as metas, como que isso vai ser, porque o como isso vai ser feito, isso vai ser especificado em outros planos, né, que são os planos temáticos, né? No plano de mobilidade, no plano de saneamento, você vai entrar no detalhe do que vai ser feito nessas temáticas. O plano diretor, ele vai dar essa visão geral de qual é a cidade que queremos. E aí depois você vai ter as leis específicas para poder detalhar cada diretriz que o plano diretor está falando. E aí dá mais de 40 planos municipais que precisam ser elaborados. E aí o executivo e o legislativo, eles têm como função orquestrar todos esses documentos, né? Todos os documentos, você tem o plano diretor como uma espinha dorsal, né? Que vai dar a estrutura, e os planos sínteses, eles vão sendo orquestrados e alinhados para que juntos eles consigam alcançar esse objetivo, né? Então, qual que é o papel do vereador? É essencial, ele é o gestor desse projeto, né? Ele precisa ter essa clareza da responsabilidade dele. Eu vejo muito vereador ficar assim, mas o vereador não faz nada, quem faz é o prefeito. Não faz nada porque não está sabendo qual que é a sua função. Né? Porque é uma função importantíssima, é de administrar todo esse projeto aí. É verdade, você traz um conceito que eu realmente nunca tinha identificado dessa forma, né? O gerente de projeto. E de fato é isso mesmo, né? O vereador, porque essa coisa de fiscalizar é muito vaga, né? Fiscalizar como, de que forma, o quê? E quando se coloca dessa forma, né? Que é aquele que não só faz a legislação, mas também tem que monitorar. E para monitorar tem que conhecer, né? O vereador que não lê o plano diretor, isso aí tem que ser o básico, né? Tem que ser plano diretor e a Constituição, gente, até porque, né, o que acontece? São duas leituras obrigatórias para qualquer vereador. Ler o plano diretor municipal e ler a Constituição, porque você tem como função definir, aprovar as leis que vão ser feitas dentro do seu município. E você não pode aprovar uma lei que ela é inconstitucional. E você só vai saber se ela é inconstitucional se você ler a Constituição. Então, você tem que ler a Constituição, né? Com certeza. Grazi, você tem um programa de formação de líderes, né, de lideranças para cidades inteligentes. Conta pra gente aí como é que surgiu essa ideia, como é que funciona. Tem algumas pessoas que estão nos assistindo aqui que têm interesse, né, e estão na área política, vão ser candidatos ou apoiam algum candidato. Como é que funciona isso? Maravilha. Eu mandei aqui no nosso chat privado, Ricardo, o link das minhas redes sociais. Se você puder copiar e mandar para o pessoal, que eu não consigo mandar aqui direto para o chat. Perfeito. E mandei um link também do site, onde lá eu tenho alguns e-books também, que a galera, quem quiser baixar, pode baixar os e-books ali. Eu tenho o que aconteceu, né? Eu, pesquisadora, atuo com gestão pública há mais de 15 anos, sou pesquisadora aí na área de cidades inteligentes, e tinha sempre
esse anseio, né? Assim, gente, mas as coisas não estão acontecendo, parece que as pessoas não estão enxergando, né? O que precisa ser feito. E aí, então, desde o início desse ano, eu iniciei um projeto, que é um projeto de compartilhamento de conteúdos de gestão pública, né? Então, eu tenho um canal no YouTube onde, no mínimo 2 vezes por semana, a gente compartilha conteúdos ali sobre cidades inteligentes, políticas públicas para cidades inteligentes. E à medida que a gente começou a compartilhar esse conteúdo, eu verifiquei também que um dos grandes desafios que a gente tem na formação, no processo de criação de um projeto de cidades inteligentes, está relacionado com o líder, né? Está relacionado com a pessoa, o prefeito, o secretário, o servidor e o vereador, né? E também os consultores, as pessoas que prestam consultoria para a elaboração desses planos municipais. As pessoas, elas precisam ter essa visão sistêmica de como que as coisas funcionam. E eu percebi que embora eu tivesse isso não era óbvio para todo mundo, né? Nem todo mundo tem essa visão integrada. E aí eu falei assim, então eu vou começar a fazer umas lives e contar para as pessoas como é que eu estou enxergando as coisas, qual é o caminho que eu enxergo para que isso aconteça. E aí eu criei esse canal e comecei a compartilhar esse conteúdo e tem chegado muitas pessoas aí interessadas nesse assunto, e aí começou a surgir uma demanda de ter um acompanhamento mais de perto para algumas pessoas específicas. Então, hoje eu lancei uma mentoria que eu auxilio, esse é o público, então gestores públicos, né? Prefeitos, vereadores, candidatos às eleições, servidores públicos e profissionais da área da engenharia, arquitetura, geografia, que presta serviço na elaboração dos planos municipais, ou plano diretor, plano de saneamento, plano de mobilidade, que queira entender dessa forma integrada, de como que é esse passo a passo para criar aí uma cidade inteligente, né? Elaboração de um plano de governo, elaboração de um plano diretor, como que a gente organiza, orquestra isso nessa construção. E aí, então, eu fui e criei essa mentoria, e ela tem inscrições aí de 2 em 2 meses, aproximadamente, abre uma turma, né? Ela não é aberta, não é um curso online, né? Gravado. Ele tem uma parte que é gravada, mas ela tem uma parte que é de mentoria, de assessoria, onde eu dou uma consultoria para esse grupo que está lá dentro comigo. E aí eu tenho hoje já pessoas do Brasil inteiro dentro da minha mentoria, e é muito gostoso, porque dentro disso a gente vai conversando, vai trocando estratégias, a gente vai trocando informações, né, do que pode ser feito nesses municípios que têm realidades diferentes para conseguir alavancar o processo e acelerar esse processo de criação de políticas públicas para cidades inteligentes dentro das suas realidades. Então, eu tenho aí nas minhas redes sociais, tanto no meu Instagram, no meu Facebook e no meu YouTube, né, o compartilhamento desses conteúdos. Então, toda terça e toda quinta eu faço compartilhamento desses conteúdos ao vivo, né, no Facebook e no YouTube. E eu também tenho aí alguns materiais, né, que eu compartilho, e-books que eu compartilho, e um livro, né? Eu tenho um livro escrito que chama Cenários Futuros para Cidades Inteligentes, onde eu explico, né, o que é essa visão sistêmica, o que são esses sistemas complexos, por que a cidade é um sistema complexo, e eu disponibilizo esse PDF de forma gratuita também lá no meu site. Então, aqui eu mandei o link aí para você, não sei se você chegou a compartilhar aqui. Eu vou fazer o seguinte... No private chat aqui, ó, na aba isso. aqui do lado. Deixa eu vou... Assim que finalizar, lá na página eu vou colocar, e divulgar também nas outras, né? E a gente vai colocar no YouTube também essa live. Sim. E a gente vai pegar esses links e divulgar, beleza? Isso, aí nesse link que depois o Ricardo vai compartilhar, vocês conseguem fazer, por exemplo, o download do e-book, tá? Desse livro, que faz essa contextualização do que são cidades inteligentes, de por que ela é um sistema complexo, por que a gente precisa pensar aí de forma integrada, tá? E aí é isso, a gente vem trabalhando nesse sentido, ajudando aí na formação de lideranças inteligentes, porque a gente acredita que é o líder que vai fazer da cidade inteligente, né? A cidade, ela não vai ficar inteligente sozinha, né? Você precisa ter alguém ali que tem essa visão sistêmica, que tem essa visão
que entenda como que as coisas estão conectadas e que tenha uma metodologia ali para conseguir compartilhar esse conteúdo com a equipe, né? Para poder... porque não adianta nada você ter essa visão na sua cabeça e não conseguir engajar os servidores, não conseguir engajar os 4 agentes nesse projeto. Então, existe todo um processo que eu compartilho, tanto nos meus canais, eu também tenho um canal no Telegram, né, onde a gente já tem mais de 550 líderes aí pelo Brasil afora que acompanham os nossos conteúdos lá no Telegram. Então é só procurar, baixa o Telegram no seu celular e procura por @Cidades Inteligentes, você vai achar meu canal também. E é isso, né? A gente está aqui compartilhando. E aí a pessoa já começou a seguir, né? Estou vendo aqui. Exatamente. A turma está dizendo aqui que já está começando a seguir, já se cadastrou lá na plataforma. Você deve ter me mandado aqui o material pelo WhatsApp, não foi? Mandei. Eu desliguei para não ficar aquele barulhinho, mas pode deixar que daqui a pouco eu já mando o link para todo mundo. Beleza? Ó, beleza, o tempo está finalizando, mas foi fantástico. Te agradeço demais, Grazi, por ter disposto esse tempo aí, eu sei da sua correria, né? Mas sensacional. E sugiro, né, todo mundo aí a conhecer um pouco mais sobre o trabalho de Grazi Carvalho. E eu queria deixar aí para você deixar sua mensagem final aí para todo mundo que está assistindo a gente, né? Essa live vai ficar registrada, então com certeza algumas pessoas vão assistir depois. E aí, qual a mensagem que você deixa para a gente aí, nesse contexto, né, dessa renovação que a gente precisa ter no país como um todo, né? Agora, principalmente nas prefeituras, porque nas prefeituras e nas câmaras de vereadores, porque a gente vai passar agora por um processo eleitoral, e aí tem esse desafio, né, de pensar e planejar o futuro da cidade daqui para frente. Então, sim, deixar aí a palavra contigo para a gente já ir finalizando. Eu tenho uma frase, né, do professor Michael Beff. Ele é um pesquisador da área de cidades inteligentes da Universidade de Londres, e ele fala assim, que uma cidade, ela será tão inteligente quanto inteligente forem os seus cidadãos. Porque cidadãos inteligentes serão líderes inteligentes. E líderes inteligentes é que fazem cidades inteligentes. E esse ano a gente está num ano muito estratégico, esse ano é ano eleitoral, é o ano da gente eleger os líderes que vão guiar as nossas cidades nos próximos 4 anos. Então, seja você... Aqui, uma coisa é certa, independente se você é candidato ou não, você é cidadão nesse momento. Você vai exercer o exercício do voto, né? Você vai escolher alguém para liderar a sua cidade. E aí, você tem que refletir o seguinte, qual é o impacto de ter um líder bom na frente da sua cidade nos próximos 4 anos, e qual é o impacto de ter um líder que não é um líder de visão tão estratégica, né? Então, a gente, nesse momento que a gente vai escolher as nossas lideranças, a gente precisa ter essa clareza de que a pessoa que assumir a gestão, seja no executivo, seja no legislativo, ela precisa ter essa clareza, né, do processo que é de construção de uma cidade inteligente. E, sobretudo, da possibilidade de usar desses recursos, dessas possibilidades de fonte de financiamento internacional para alavancar o projeto de cidade inteligente sustentável no seu município. Por que eu falo isso? Porque a Agenda 2030 é até 2030, e nós já estamos em 2020. Quem assumir em 2021 sai do cargo em 2025, já vai ter passado 5 anos. Em 5 anos, você pode fazer muita coisa em um município, se você tiver visão estratégica e souber onde que está a fonte de financiamento para alavancar os projetos no seu município. Se o gestor que chega lá, ele não tem essa clareza, serão 5 anos que o seu município vai ficar para trás. E o atingimento dessas metas, né, elas não são metas tão fáceis de serem atingidas. A gente realmente precisa usar esses 10 anos que a gente tem para conseguir alavancar os nossos municípios em qualidade de vida, com projetos estratégicos, com projetos estruturantes, que realmente resolvam o problema da nossa população. Eu acredito que, assim como eu, você também já deve estar cansado, né, de tanto gestor que fala e não consegue chegar num resultado que é realmente um resultado
que melhora a nossa qualidade de vida enquanto cidadão, né? Todo mundo que está aqui quer melhorar a qualidade de vida. O que a gente precisa ter em mente é que esse projeto ele precisa ser organizado e orquestrado em conjunto. Se a gente não der as mãos, a gente não vai conseguir alcançar esse objetivo. Se a gente ficar nessa coisa de lado A, lado B, partido A, partido B, é isso, é aquilo, a gente não vai conseguir chegar em lugar nenhum. O que a gente precisa ter é clareza de objetivo em comum. Eu tenho certeza absoluta que tanto o lado A quanto o lado B quer melhorar a qualidade de vida da população. O que a gente tem divergência é no como isso vai ser feito. Mas exatamente, isso é fácil de ser alinhado. A gente precisa focar no que a gente tem em comum para então depois discutir quais são as nossas divergências. Se a gente fizer um compromisso de que juntos uniremos e usaremos os nossos esforços políticos e financeiros para alcançar o objetivo, a gente consegue mudar a realidade do Brasil em muito menos do que 10 anos. Perfeito. Fantástico. Só elogios aqui. Obrigado, Grazi, mais uma vez, viu, pela sua participação, por sua contribuição. Foi excepcional. E convidar, né, todo mundo aí, quem ainda não se inscreveu, a se inscrever nos seus, né, no YouTube, no Facebook, no Instagram. Trabalho. Parabéns, Grazi, muito obrigado. E sucesso, viu? Sucesso, e vamos nos encontrar mais vezes. Isso aí, estou sempre à disposição para poder compartilhar com vocês. Segue lá no canal, manda recado lá no inbox que eu respondo, tá bom? Até Maravilha. Mais. Até mais, gente. Até mais, Grazi. Grande abraço. Boa noite a todos. Boa noite.